vizinhos no bairro do Itararé estão chocados com a notícia. O acidente foi por volta das 9 da manhã, neste prédio onde mora a avó da criança. Estava entrando com o meu cachorro, eu escutei um homem, desesperado, só que não dava para entender o que ele falava. Eu vim até o portão do prédio, vi uma viatura saindo e depois encostou uma outra viatura no prédio, foi o que aconteceu. Segundo o porteiro do prédio, que não quis gravar entrevista, a família chegou a São Vicente ontem e se hospedou na casa de uma das avós da criança. Hoje pela manhã, no momento em que os pais desceram até a portaria, o menino de 3 anos e 9 meses encontrou a arma de um parente na gaveta do criado mudo de um dos quartos. Ao brincar, disparou contra a própria cabeça. O garoto foi levado às pressas para o hospital municipal da cidade. A equipe médica tentou ressuscitá-lo por mais de 1 hora. Por volta das 10h30 da manhã, a triste notícia. Eu não suporto a arma dentro de casa, de jeito nenhum. Tenho o maior medo disso daí. Eu tenho 3 netas pequenas, mas nunca gostei de arma dentro de casa. Isso daí parece que chama, né? A polícia militar acompanhou toda a ocorrência. O boletim foi registrado no DP-SED de São Vicente. A arma pertence ao avô do menino, um PM reformado que atuava em São Bernardo do Campo. Amanhã a Polícia Civil vai se manifestar oficialmente sobre o caso em entrevista coletiva. E em menos de 24 horas, um caso semelhante que também terminou em morte aqui na região. Um menino de 10 anos foi baleado acidentalmente pelo irmão de 13 nesta segunda-feira no Guarujá. Segundo a Polícia Militar, eles encontraram a arma em casa e logo depois o adolescente de 13 anos desapareceu. Até agora, não retornou. Sobre esses tristes casos, eu converso com o comentarista de segurança, Paulo de la Rosa. Paulo, boa noite, obrigado, por participar com a gente aqui. Esses casos são tristes, realmente não deveriam acontecer, mas têm acontecido mais vezes do que deveriam na realidade, não é, Paulo? Irineu, é absolutamente lamentável para todos nós, algo que nos atinge de muito perto. Primeiro por membros da Polícia Militar, instituições que cuidam da segurança pública e também por ser uma criança. Nos 2 casos, crianças. Uma criança de 3 anos e uma outra de 10 anos. Em dias praticamente seguidos, o que prova que devemos ter uma preocupação absolutamente voltada para a questão do desarmamento. A arma há de ser um instrumento da polícia para o combate à criminalidade, jamais um instrumento de desgraça, um instrumento do infortúnio na família. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado quando analisarmos a questão de termos ou não armas à disposição da população. Como esse caso é conduzido pela polícia, Paulo? Na verdade, existe toda uma regulamentação interna de cada uma das instituições, visando que os policiais tenham o máximo de cuidado com as suas armas. E haverá, no caso desse menino de São Vicente, por se tratar de um policial reformado, já não teremos mais a análise administrativa, e sim todo o desenvolvimento criminal para sabermos se ele teve ou não alguma responsabilidade, se ele não tomou os cuidados necessários. Só realmente com uma avaliação muito detalhada, que há de ser feita pela Polícia Civil, para que cheguemos a essa conclusão. Mas, com certeza, haverá desdobramentos, tanto na área administrativa, quanto na área criminal. Como deve ser o comportamento, como deve agir, quais os cuidados dos profissionais que utilizam o armamento, que são obrigatórios até, que eles utilizem, afinal de contas, é um material de trabalho do dia a dia deles. Que cuidados eles devem ter nessas situações, Paulo? Quer dizer, em casa principalmente, né? É absolutamente importante a sua pergunta, porque mais do que ninguém, o policial há de ter muita responsabilidade no manejo da arma de fogo. Porque, afinal de contas, nós somos profissionais de segurança. Havemos de saber com exatidão como nos comportarmos. E é óbvio que há de ser tomada uma sequência de providências todos os dias, diuturnamente, por parte dos policiais. Chegou em casa, ele deve desarmar a arma e colocar a arma sem munição num lugar absolutamente reservado, que só ele saiba e, naturalmente, longe do alcance de qualquer cidadão, e especialmente das crianças. É preferível mostrar para as crianças a arma, deixar que ela tenha contato com ela e mostrar para essa criança que aquilo não é um brinquedo? Irineu. Ou simples, porque às vezes
Se você coloca a arma num determinado lugar e a criança vê, isso desperta a curiosidade da criança, é natural da criança isso. É preferível não mostrar e realmente esconder a arma ou, de alguma maneira, mostrar para a criança e mostrar que aquilo não é um brinquedo? Eu sou um eterno defensor do diálogo. Então, o melhor caminho é o pai, é a mãe policial militar ou policial civil conversar com os seus filhos, mostrar a ele de maneira objetiva os riscos que aquela arma envolve e, naturalmente, dentro desse imperioso limite que pais e mães devem sim colocar aos seus filhos, deixar bem claro que aquele instrumento é tão somente o instrumento de trabalho dele. Em nenhum momento, embora a curiosidade seja natural, que a criança tenha acesso àquilo para brincar ou até, muitas vezes, para ameaçar amigos ou inimigos. E no caso contrário, as armas realmente de brinquedo, Paulo, e, por exemplo, jogos e filmes violentos, podem, de alguma maneira, tornar as crianças mais agressivas? Eu, particularmente, não concordo com isso, Irineu, desde que haja por parte da família o necessário esclarecimento. As crianças hoje estão cada vez amadurecendo mais rápido e são muito mais ágeis de pensamento do que nós fomos na idade deles. Então, basta que os pais cumpram o seu mistério, ou seja, conversar com os filhos, mostrar os prós e os contras de cada atividade, que isso não chega a ser um risco, na minha humilde opinião. Acho que os pais têm que ser pais e não só amigos, né? Porque hoje em dia a maioria dos pais parece que deixa um pouco de lado, né? O fato de serem realmente pais e darem educação para os filhos e se tornarem apenas amigos dos filhos. Isso acho que não funciona, né? Eu acho que os pais, que lá no passado não eram nada amigos dos filhos, acabaram se tornando amigos demais dos filhos, esquecendo que a virtude reside no meio termo. É óbvio que nós queremos pais e mães próximos dos seus filhos, amigos dos seus filhos, mas os limites hão de ser estabelecidos, porque, afinal de contas, é na família que se começa o necessário processo de educação que vai fazer com que aquele menino, aquela menina, venha a entender a importância do cumprimento das leis a partir do crescimento. Pelo que você já falou aí na entrevista, você me parece ser contra o armamento, a utilização de armas por civis. Essa questão parece ser a panaceia de todos os problemas. Que nós armássemos a comunidade como um todo, reduziríamos a criminalidade. Isso é uma falsa realidade. Na verdade, a arma, mesmo para os policiais, é tão somente instrumento de trabalho. Agora, quando nós pensamos que nos armando vamos combater a criminalidade, se nós policiais, muitas das vezes, não damos conta com a expertise que temos, com a experiência que temos, como vai reagir o cidadão comum com uma arma? Então eu quero acreditar que nós precisamos sim armar bem as nossas polícias, armar com armamentos modernos, armar com salários dignos, armar com condições perfeitas de trabalho. E, por outro lado, a sociedade apoiar a polícia. Nós temos diversos mecanismos à disposição da sociedade, entendeu? Que são pouco usados. Armas poderosíssimas. E eu tomo a liberdade, com a reverberação do seu programa, de pedir à comunidade. Nós temos um telefone, o Disque Denúncia, 181. Essa sim é uma arma poderosa e à disposição da comunidade. Que está sendo muito utilizada, inclusive agora, no que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Exatamente. Né, Paulo? Que é uma arma, como você falou, importantíssima para as forças policiais, não é? Exatamente. É essa contrapartida que a população há de emprestar à sua polícia para que tenhamos todos, sociedade e polícia, um trabalho mais eficiente, mais harmônico e absolutamente cidadão.